Vamos lá, introdução. Lembrando, se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão e interromper o professor, né? Quando abordamos o tema Princípios para uma Liderança Eficaz 1, é necessário que entendamos bem o que ele representa. Estamos nos referindo a princípios, ou seja, bases sobre as quais estabeleceremos a estrutura do nosso discipulado. Todo princípio, por definição, deve ser sólido para dar suporte ao que vem depois dele. Isso não é diferente quando desenvolvemos o discipulado. Existem bases com as quais essa prática se fundamenta. Devemos prestar muita atenção a fim de não violar nenhuma delas, sob pena de vermos o nosso discipulado ruir. Basicamente, a gente já aprendeu, foi assunto da prova. A maior responsabilidade de um líder é ensinar pelo exemplo. Então, se eu fracassar no meu exemplo, no meu testemunho, se os meus discípulos começarem a ver que eu não sou nada daquilo que eu falo e eu não vivo nada daquilo que eu prego, o discipulado vai para água abaixo. Não. O fruto, aí agora o fruto alma, assim como o fruto caráter, o fruto alma, não permanece. Né? Porque o que faz as vidas permanecer é o meu testemunho. Embora que às vezes o fato de você ser uma pessoa que realmente tem compromisso com a santidade, isso também faz com que as pessoas não permaneçam. Porque tem pessoas que não aceitam a transformação. Tem pessoas que elas vêm no culto, vêm na célula, quando o conteúdo começa a ficar um pouco, o caldo começa a ficar mais grosso, né? Começa a botar mais... a pessoa vai ser... Porque a Bíblia fala, né? Jesus disse, primeiro ele falou, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Todo mundo quer vir a Jesus, cansado, sobrecarregado, entregar o fardo, o peso. Agora, quando ele diz, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí já mudou. Então, o vinde a mim, todo mundo vem, né? O vinde a mim, a pessoa aceita Jesus na célula, vem para o culto. Agora, vai chegar um momento que a linguagem vai mudar. A pessoa a renúncia. A pessoa vai começar a aprender que ela foi criada por Deus com um propósito. E de acordo com o propósito pelo qual ela foi criada, ela vai ter que pagar um preço mais alto ou menor, depende do tamanho do propósito. E aí, nessa parte, muitos não aguentam. Né? Como aconteceu com Jesus. Jesus tinha uma época, tem um momento ali que ele estava cercado de centenas, de milhares, né? Quando ele estava fazendo milagres, mas quando ele falou, quem não come da minha carne, daqui por diante, né? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando Jesus começou a discursar esse conteúdo aí, todo mundo vazou. E aí ficou só os 12. E aí Jesus olhou para Pedro, e tu, quer ir também? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi a resposta de Pedro. Mas o restante, querido, a multidão vazou tudo. Pedro se safou. Então, quando pensamos em discipulado, devemos ter em mente que esse processo está relacionado com treinamento. Então, discipular é também treinar. Treinar um discípulo compreende dar a ele ferramentas para que seja exatamente como Jesus. Né? Eu vou transmitir conhecimento, ensinamento, ferramentas que vão ajudar ele a alcançar o alvo dele, que é o alvo de todos nós, que é se tornar o mais parecido com Jesus possível, até que ele volte. Esse treinamento se estabelece quando usamos os fundamentos dos princípios bíblicos, para que, mediante eles, o caráter do discípulo seja moldado de forma eficaz, conforme o caráter de Cristo Jesus. Quando falamos de eficácia, queremos estabelecer como compreensão dessa palavra o conceito de continuidade. Então, a gente nunca vai usar a palavra perfeição. Tá? Você já deve ter visto que eu não gosto dessa palavra. Tem um que era perfeito lá no céu e caiu. Então, eficácia
está ligado a uma continuidade, né? O que Deus quer de cada um de nós? Que a gente não desista. O meu pai, né, o pastor Dalci, ele adora citar, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Recentemente eu aprendi que constante não quer dizer que você nunca vai tropeçar, você nunca vai errar, você nunca vai ter uma queda. Então eu tive uma queda, então não estou sendo constante. Não, ser constante é nunca desistir. Numa caminhada você vai ter quedas, vai ter tropeços, vai ter erros, ninguém está livre disso. Só que apesar do erro, apesar da queda, apesar das falhas, eu não desisto. É isso que Deus quer de nós. Eu vou continuar, eu vou perseverar. E a transformação, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia. Então Deus começou uma boa obra em nós e Ele diz na sua palavra que Ele é fiel para completar. Então quem vai completar é Ele. A gente às vezes passa na nossa mente o pensamento que a gente tem a capacidade de se autotransformar. E não é a gente que se autotransforma. Por mais que eu seja disciplinado, ainda assim quem opera a transformação em nós é o próprio Espírito Santo. É Ele que vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que faz tudo. A gente acha que tem alguma coisa a ver com a gente, mas não tem. É Ele que faz tudo. Então fica tranquilo. Se você perseverar, só não desista. E Ele vai terminar essa obra. E é do jeito dele, no tempo dele. Amém? Isso é muito bom no casamento, né? Saber disso, né? Que às vezes a gente gasta algumas calorias a mais tentando transformar o nosso cônjuge. E aí o cabelo fica branco e você não consegue. Aí vai chegar um dia que vai cair a ficha. Realmente eu não consigo. Vou deixar isso para Deus, que Deus consegue, mas eu não consigo. Mas quem aqui, diga, quem nunca tentou mudar o teu cônjuge na força do braço, né? Diga quem nunca fez, né? Por favor, não levante a mão. Então, continuidade é o que Deus quer de nós. Tudo o que é eficaz se mantém funcionando de maneira constante e no mesmo padrão. Então, precisamos estabelecer um fundamento que permita a continuidade do processo de discipulado, a fim de que ele permaneça. Podemos dizer que discipulado é um processo de educação ou formação contínua na vida de qualquer discípulo. Lembrando, a gente vai aprender isso mais para frente, que os nossos principais discípulos, né, para quem já tem filho, são os teus próprios filhos, a tua própria família, né? Então começa por aí, né? Sendo assim, não há outro modelo de discipulado que tenha sido mais eficaz do que o de Jesus. O discipulador modelo. Então, jamais esquecer que o modelo de todos os modelos não é nenhum pastor, não é nenhum mestre, não é nenhum apóstolo. O modelo de todos os modelos é Jesus. Ele é o modelo. Embora que nós, como líderes, estamos aprendendo aqui que é responsabilidade nossa ser modelo, ser exemplo, né? Eu confesso que eu tinha relaxado um pouquinho na questão da mordomia, né? Estava comendo um pouquinho mais do que a necessidade, tinha relaxado nas atividades físicas, né? E aí o que acontece? A balança vai subir, né? Então, e é um princípio que a gente aprendeu aqui, o princípio da mordomia. Então eu preciso pedir a Deus a graça, né, de dar força para controlar o gasto, né? Eu preguei recentemente, eu fui convidado para pregar na igreja, num culto para homens lá em São João, e aí eu estava falando do prato do pedreiro, né? Tem gente que ama comer o prato do pedreiro, mas nem todo mundo tem a profissão de pedreiro. Então deixa o pedreiro comer como pedreiro, e você come de acordo com a sua profissão. Eu, como pastor, tenho que comer de acordo com o pastor. O operador de máquina aí tem uma chance aí, né? E come como operador de máquina. Cada um vai comer de acordo com a sua profissão. Vocês entenderam, né? Estou brincando, mas todo mundo entendeu. Em João capítulo 15, Jesus nos dá uma aula de discipulado.
É importante a gente ler o capítulo 15 inteirinho depois, né? Tarefa de casa. João capítulo 15. Nesse texto podemos ver o fundamento que Jesus nos ensina sobre o discipulado que permanece. Antes da gente continuar aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses. Vocês prestaram atenção aqui que diz que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Eu quero só abrir um parênteses aqui antes da gente continuar, porque ainda existem muitas pessoas que estão um pouco equivocadas acerca de quem é Jesus. Tem gente que acha que Jesus, ele é o Papai Noel, né? E Jesus não tem nada de Papai Noel. Jesus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, ele é longânimo, mas a pessoa que não dá fruto, a gente já falou aqui sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é aquela corda que Deus vai dando, né, para a pessoa mudar. E ele vai dando. É a longanimidade. A longanimidade e a misericórdia caminham junto. Só que uma pessoa que ela está aqui, ela vem no culto, ela vai na célula, ela está ouvindo a palavra, está ouvindo, só que ela não bota em prática hoje, não bota em prática amanhã, não bota em prática depois da manhã, vai chegar uma hora que vai ter uma disciplina. Vai chegar uma hora que Deus vai tratar com essa pessoa. Isso, muitas vezes, pode ser um corte. Entendeu? Por quê? Porque Deus é assim. Jesus é assim. Então, às vezes, a gente acha que Jesus é longânimo, mas ele não é longânimo para sempre. Ele é longânimo, mas também ele é justo. Né? Misericórdia do Senhor se renova toda manhã, mas também é assim. É porque... Tu vai testando durante isso. Ele é longânimo, mas ele também é justiça. Né? Então, isso aqui a gente já ensinou em outras aulas, mas é bom recapitular. Porque tem pessoas que a gente às vezes pode criar na nossa mente um Jesus que não é o verdadeiro Jesus da Bíblia. Nisso deu um testemunho que a na célula, né? Ela falou sobre isso, ela falou sobre eu estava fazendo tudo certinho, estava de prova e tal. E aí ela disse, e eu falo, meu Deus do céu, por que o inimigo tem fazer isso na minha vida? Aí ela falou, tipo assim, às vezes é Deus querendo falar com a gente, tem coisas que é Deus que permite para que a gente veja, para que a gente escute certas situações, e às vezes a gente fica nessa de que, não, Deus não ia fazer comigo, o inimigo está na minha vida. Não. Isso, ainda dá crédito pro inimigo, é bem isso aí mesmo, mas tipo assim, que Deus também faz a gente passar por provações. Porque a moça tinha dado testemunho justamente disso, do Marcelo disse para ela que Deus tinha dado a prova e na outra situação ela tinha reprovado. Deus estava dando a mesma prova e ela ia reprovar de novo, porque ela não estava enxergando a situação de novo. E aí a Alice deu o testemunho dela, assim, que quando ela entendeu que era Deus querendo falar, ela entendeu o que Deus queria, mas que até então ela estava passando a culpa do inimigo. Exatamente. Eu tinha postado na época de Natal eu estava pesquisando sobre uma dessas igrejas aqui de Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho aqui qual delas que é. Se alguém tem Google aí, digita a palavra Nicolaitas, para a gente achar mais rápido. É a igreja de Pérgamo, né? Aqui diz, só para citar como referência, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Eu estou usando uma tradução aqui que é João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, aqui está Apocalipse 2:12, né? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Aí tu falou, André, que tem um outro texto ali. Será que é a carta de Éfeso? Isso, esse é o versículo, desculpa, queridos. Eu fiz você ler o texto todo ali sem necessidade. Apocalipse 2, versículo 6. Ó. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É esse ponto que eu quero chamar aqui. Ó. Essa igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. E Jesus também odeia. Então, o nosso Jesus é um Jesus que odeia algumas coisas. Que odeia o pecado. Está dando para entender? Então, a gente ensina um discípulo 1, 2, 3 vezes, ele insiste no pecado, Deus odeia o pecado. Então vai chegar uma hora que Deus vai disciplinar. E a disciplina. Você lê a definição do que é os nicolaítas? Pode ler. O grupo denominado nicolaítas participava de uma seita que procurava difundir ensinos contrários ao Evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. O objetivo era corromper as doutrinas das igrejas e perverter os costumes já existentes. Ou seja, eram pessoas inseridas dentro da igreja que tentavam difundir conceitos contrários do que era pregado. Aí cai naquela lista dos 6 pecados que Deus odeia, e o 7º que ele abomina, né? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, que é um pecado abominável, né, aos olhos de Deus. É um dos pecados mais graves que tem na Bíblia, embora que algumas pessoas digam que não existe pecadinho e pecadão. Esse texto, para mim, ele é claro, né? Existe pecadinho e tem pecadão. Semear contenda entre os irmãos é pecadão. Então, Deus é um Deus que disciplina, Ele corrige quem ama, não tem moleza não. E às vezes essa disciplina pode ser um corte. Pode ser um corte. A pessoa vai parar, ela vai passar por uma experiência semelhante ao filho pródigo, né? Ela vai ter que chegar ao ponto de desejar comer comida de porcos, como foi o caso do filho pródigo, para então ela perceber que o erro que ela estava cometendo era muito grave. Porque até então ela achava que não tinha problema. Deus é bom e pode pecar. Não é assim não. Não funciona desse jeito. Quem é santo, santifique-se ainda, né? Diz a Bíblia. Está dando para entender aí? Então Jesus é nosso modelo máximo. E o capítulo 15 aqui, um grande exemplo de discipulado de Jesus. Uma grande aula de discipulado. Aqui a gente pode ver o fundamento de Jesus que nos ensina sobre o discipulado que permanece. O discipulado que permanece é aquele que permite ser podado. É aquele que aceita o puxão da orelha, aceita o confronto. Inclusive nós pastores também, eu já falei aqui, se nós não aceitar ser ministrado por outras pessoas, eu não posso ministrar. Eu tenho que também aceitar ser ministrado por vocês, ser confrontado por vocês. Se o André perceber um erro em mim e ele quiser me confrontar, ele tem direito de me confrontar. Não é? Por quê? Porque eu não sou autoimune, porque eu tenho o título de pastor. Todos nós aqui, todo mundo está no processo. Então tem que ter humildade de aceitar, assim como Jesus deu exemplo. Pegou uma bandeja, lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés, o que é? Lavar os pés é permitir com que um limpe o outro, né? Um está limpando o outro. A Edna percebeu um erro do pastor Cristo, ela, pastor Cristo, eu penso que é assim, a Bíblia diz assim, então ela vai limpar, né? E daqui a pouco eu vi alguma coisa no Marcel, um limpa o outro, entendeu? É um processo até a volta de Jesus. Discipulado de Jesus. Mas aquele que é orgulhoso não aceita, né? Quem é orgulhoso, aí não aguenta, né? Jesus disse que o Espírito do seu Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? É o humilde. Só o humilde permanece na igreja. Quem não tem humildade não aguenta. Porque só quem é humilde é que aceita a limpeza. Que a limpeza não para, Marcelo. A limpeza não para. Vamos para cima. O discipulado de Jesus. Jesus nos ensina, em João 15,16, uma lição muito importante a respeito do discipulado. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que dei fruto, nem fruto que permaneça. Com base nesse ensino,
gostaríamos de trabalhar algumas realidades que são muito importantes e que foram ensinadas pelo Mestre. 1.1. Jesus é o nosso discipulador supremo. Não temos mais direitos sobre nós. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vocês outros, né? Por que nós não temos mais direitos sobre nós? Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados. Né? Ele não foi comprado por bijuteria, joia, diamante. A gente foi comprado por preço de sangue. E se nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, então nós não pertencemos mais a nós. Nós agora temos um dono, né? O rei de toda a terra. Ele é rei, ele manda, né? Ele é nosso dono. Então eu preciso permitir que esse rei, que é o meu dono, ele faça de mim o que ele quiser. Que ele cumpra em mim os seus propósitos, né? Que ele me discipule, que eu de fato me torne um discípulo dele, porque só é discípulo quem aceita o discipulado. Eu gosto muito de citar como exemplo o Salmo 23, né? O Salmo 23 é tão fofinho, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas a verdadeira ovelha, ela também permite que o pastor use o cajado, que use a vara, que muitas vezes tira a lã para dar para aquele que não tem lã, né? Às vezes vai ter que abrir a carteira para poder abençoar alguém. Se ele é o meu pastor, eu tenho que permitir, né? Então, porque tem gente que quer só o lado bom de ter o pastor, né? É aquele que me leva para águas tranquilas, refrigera a minha alma, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. É só o lado bom da coisa, mas se deixar ele ser pastor, também tem o ônus e o bônus, né? Ok? A palavra nos mostra que o discipulado só tem êxito quando compreendemos que é um exercício no sobrenatural e que estamos completamente nas mãos de Deus. Deus nos escolheu e isso quer dizer que não dependemos ou mesmo precisamos confiar em nossos méritos. Não preciso confiar nos meus méritos, né? E nem devo confiar nos meus méritos. Deus espera que eu dependa dele. Nesse mesmo texto de João 15, no versículo 5, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, sem ele eu não consigo nada. Isso é humildade, é reconhecer que eu dependo de Deus para tudo. Às vezes, algumas coisas demoram na nossa vida. Eu acredito assim, que Deus está só esperando a gente se humilhar diante dele e reconhecer que eu preciso dele. E muitas vezes Deus ele leva a gente no nosso limite. Aí quando tu está no limite, aí que tu não aguenta mais, aí tu vai pedir ajuda de Deus. Aí tu se joga no chão: Senhor, por favor, me ajuda. Aí ele vai e faz. Eu só estava esperando você chegar nesse ponto, né? Que até então era a gente que estava tentando na força do braço, né? Então muitas vezes Deus te leva no limite para sair da força do braço e ir para a força do joelho, para reconhecer que é Ele que faz tudo, né? Deus nos escolheu em sua soberania, e a compreensão desse princípio é a base de nosso êxito, né? A base do nosso êxito é reconhecer que é Ele que nos escolheu, é Ele que nos dá dom, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que faz tudo. Nós somos os instrumentos na mão do oleiro, né? Tudo vem dele, os dons que nós temos veio dele, a inspiração vem dele, a sabedoria vem dele, tudo vem dele, a força que tem vem dele, tudo vem dele, né? Quando a gente entende isso, quanto mais vida de intimidade, de oração, de relacionamento com Deus a gente tiver, mais a gente vai estar reconhecendo essa dependência dele e mais êxito a gente vai ter em tudo que a gente fizer. Já aprendeu isso aqui na aula, mas repetir nunca é demais, que esse é o segredo, né? Era a questão da primeiro assunto da prova, né? Qual que é a fonte da santidade, né? Só tem uma pessoa que acertou e a outra chegou perto. Uma vida de intimidade com Deus. Esse é o segredo do êxito. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, quanto mais eu busco Ele, quanto mais eu oro, né? Mais êxito eu vou ter, mais
capacidade para ser santo. Né? A santificação não está necessariamente no quanto que eu resisto o pecado, mas no quanto mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, automaticamente mais força para resistir à tentação eu vou ter. Às vezes eu não tenho tanta força para vencer a tentação porque eu não estou tão perto de Deus como eu deveria estar. Quando cuidamos de vidas com entendimento aberto, não temos lugar para as competições e carnalidades. Sabemos que temos um lugar em Deus que é nosso e que precisamos tomar posse dele e desfrutar do presente que o Senhor nos oferece. Então, cada um de nós tem um espaço no reino de Deus. Ninguém precisa competir com ninguém, ninguém precisa disputar espaço com ninguém. A gente já aprendeu isso aqui também na aula. Cada um foi criado por Deus com um propósito, e à medida que eu vou amadurecendo, Deus vai revelando exatamente o propósito pelo qual Ele me criou. Eu só tenho que fazer uma coisa: me encaixar dentro do meu quadrado e fazer a minha parte. Cada um fazendo a sua parte. Ninguém precisa disputar nada com ninguém. O problema é quando a gente quer estar num lugar do outro. Quando eu ainda não entendo a minha posição e eu quero estar na posição do outro. Aí é onde que entra as guerrinhas, né? As competições dentro da igreja, no ministério. Mas isso é falta de entender o meu espaço. Cada um tem o seu espaço, né? E eu preciso buscar a Deus para discernir esse espaço e ocupar o meu espaço. Cada um tem o seu lugar. Porque quando a gente descobre o nosso lugar e preenche esse espaço, a gente vive em paz, tranquilo. Agora, claro, em algumas circunstâncias ele vai ter que conviver com os perseguidores, né? Que tem aquele que quer estar no teu lugar, e ele pode se tornar um perseguidor, né? Assim como aconteceu no caso de Caim e Abel, né? Que o irmão ficou com inveja do irmão, né? Não precisaria ter, mas entrou a carnalidade. Inveja é obra da carne, né? E quando entra a obra da carne, tudo pode acontecer. Somos representantes do Supremo Discipulador. Recebemos a autoridade de Deus para representar o seu reino. Né? Qual reino? O reino de Jesus. Ao longo da história, o nome de uma pessoa é sinônimo de respeito, referencial e honra. Isso não era diferente no tempo de Jesus, né? Então, o nome de uma pessoa, já ao longo da história, é sinônimo de respeito, referencial e honra. Às vezes até uma determinada família. Aquela família lá, essa família aí é uma família correta, uma família honrada, uma família de respeito, né? A mesma coisa vale para o nome. O princípio de Deus diz que ao recebermos Jesus em nossa vida, para ser o nosso Senhor e Salvador, recebemos também o seu nome. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus. Agora eu tenho título de filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Jesus Cristo. Então são títulos que eu herdo a partir do momento, e eu também recebo o título de discípulo de Jesus, né? São títulos que eu recebo a partir do momento que eu me comprometo com Ele, que eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador. Isso nos confere autoridade, né? E ao mesmo tempo responsabilidade. Quando recebemos uma nomeação para algum cargo público, por exemplo, recebemos autorização para agirmos em nome de uma instituição. Então, se daqui a pouco o Leandro recebe o título de vereador do município de Canelinha, ele vai receber uma autorização para, dentro de uma geografia, dentro de um espaço, conforme aquele título confere a ele vai exercer autoridade, ok? Assim como ele exerce autoridade sobre os seus funcionários na sua empresa, porque ele é o dono da empresa, tem funcionários que respondem os seus devidos cargos. A mesma coisa, quando eu recebo o título de filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade e poder sobre serpentes e escorpiões. Então Deus me dá a autoridade sobre demônios, sobre a enfermidade, e eu tenho a autoridade para carregar o nome dele
Só que isso vai exigir de mim a manifestação do caráter dele, um bom testemunho, para que eu tenha realmente o direito, a autorização legal para carregar esse nome. Está dando para entender? Porque se eu for um discípulo de Jesus de mentira, ou como dizia o Antônio Cirilo, né, de plástico, um discípulo de plástico, tipo, eu sou uma mentira, eu sou uma farsa, eu tenho um péssimo testemunho, eu não vivo nada daquilo que eu ensino, eu estou carregando o nome de Jesus, mas eu não tenho uma autorização, uma autoridade legal para carregar esse nome. Porque eu estou usando esse nome, mas eu não estou de acordo com o testemunho que esse nome deveria acompanhar. Está dando para entender? Então, autorização para carregar o nome dele, eu tenho. Agora, o que me dá autoridade, a verdadeira autoridade, é quando eu vivo de acordo com os ensinamentos dele. Aí eu tenho autorização e autoridade. Por que Jesus repreendia os fariseus, né? Os líderes religiosos? Porque eles tinham o título, mas não viviam de acordo com o título que eles tinham. Então Jesus pegava pesado com eles. Raça de víboras. Né? Jesus e João Batista, né? Pegava pesado. Né? Então, vou só recapitular aqui. Quando recebemos uma nomeação para algum cargo público, por exemplo, recebemos autorização para agirmos em nome de uma instituição. Imagine ser nomeado por Deus para atuar como representante de seu reino. Somos ministros de Deus. Hoje à tarde ainda explicava para uma discípula, né, que ela achava que ela só tem chamado só para ganhar almas, que ela não tem chamado para, tipo, consolidar, ajudar a apaziguar um conflito, uma guerra, uma briga, né? Ela achava que não tinha chamado para isso. Ela disse, ó, você pode achar até que não tem, mas biblicamente todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Então é dever de todo cristão, em havendo oportunidade para isso, ser o embaixador da paz, né? A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão os filhos, chamados filhos de Deus. Então, todos nós devemos procurar promover a paz. Quando você vê uma briga entre amigos, uma briga entre irmãos, seria bom que você, no mínimo, orasse a Deus, pedisse sabedoria para tentar ajudar aquela guerra a chegar no fim, né? Então isso é dever de todos nós, como cristãos, além de ganhar almas para Jesus, né? Então, agora, claro, tem pessoas que têm uma, vamos dizer assim, uma habilidade, né, natural para isso. Tem gente que recebeu já um talento, uma graça, né? Até o tom de voz, o jeito, ela tem uma graça, né? E ela consegue, né, com mais facilidade. Mas isso não quer dizer que os outros não possam também ajudar, né, a promover a paz. Ok? Diz que somos ministros de Deus, né? Então, ministros, e temos o ministério da reconciliação. Isso está 2 Coríntios 5,18, né? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Esse ministério foi dado a todos nós.